sequência ao nosso trabalho, nós estamos no capítulo 6, trabalhando aqueles componentes que estão acerca da história de Noé e sobre o movimento natural da espécie humana, do gênero humano, que novamente se posiciona de forma contrária à proposta da lei da religião. Então, vamos ver a partir do versículo 1 até o versículo 2. E aconteceu que, como os homens se começaram a multiplicar sobre a face da terra, e lhes nasceram filhos, viram os filhos de Deus e as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Havia aqueles dias antes da terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens e deram gerar filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os valentes de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: desolhei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, e até a ave do céu, porque me arrependo de padecer. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. E gerou Noé para si, sem e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e ele estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Nós temos nesse primeiro trecho, nessa primeira metade do capítulo 6, a história da humanidade a partir de uma conquista. Nós trabalhamos nos capítulos anteriores a história da humanidade, a princípio na fixação dos padrões biológicos, depois entendemos que aquela série de gerações profundas, aquele saneamento indispensável, era também uma oportunidade de construção de outros aspectos da natureza humana, abordando exatamente a condição íntima ou psiquismo humano. E a partir dessa dinâmica foram apropriados uma série de valores indispensáveis. Entre eles, funções superiores da nossa vida mental. O discernimento, o raciocínio, a capacidade de escolha, esse pensamento que pode ser direcionado. E nós vamos identificando passo a passo, a partir de cada nova experiência, naquelas gerações, componentes que eclodem a partir da expressão daquilo que até então era apenas provincial. Aquelas primeiras 7 gerações tiveram essa tônica, esse exercício crescente, repetitivo, a partir de um ensaio. Acertos a partir de erros. O erro como componente da vida. Então nós tivemos aquela série de 7 gerações. Depois, ao final, percebemos que nas 3 gerações nós identificamos um grande fruto. E não é a expressão desse fruto, definindo a possibilidade da transição, uma nova etapa, uma transição que permitiria o repouso. Esse repouso mutual, a acumulação de novos recursos permitiria conquistas mais abrangentes, conquistação de valores, especialmente naqueles que serviram os seus filhos. Esse tudo já foi visto de forma muito clara e foi estudado numa condição bem detalhada.
Hoje nós temos esses primeiros grupos uma abrangência, como se nós pudéssemos agora identificar o campo operacional de Noé. Nós agora não estamos apenas focados em Noé, mas o ambiente. A ambiência de Noé era uma ambiência heterogênea, na qual os homens começaram a se multiplicar numa sequência natural. A multiplicação como um componente básico, fixador da humanidade. Essa fixação definiu a presença de filhas. Foi o que nós comentamos como o componente que diferencia a experiência do capítulo 20, onde o primeiro fruto era o filho. O filho era a síntese do sagrado. Aqui nós temos filhos. E percebemos que elas representam o vaso ou o componente gerador de possibilidades novas, especialmente nos terrenos da emoção. Tá? Então, emoções diversas que seriam trabalhadas no tempo, mas já tendo a síntese feita. Das filhas, nós teríamos um plano de análise. A síntese ainda seria no texto. Essa análise relativa de pequenas parcelas expressa no plural das filhas. E essas filhas, elas tinham uma condição que as tornava características que as tornava no mínimo interessantes àqueles que eram os filhos de Deus. E vamos precisar ainda repetir um pouquinho, né? Os filhos de Deus. Os filhos de Deus. Esses filhos de Deus que eram os espíritos já com conquista, que já tinham um plano de assimilação ou de expressão de valores manifestos. Mas que eram filhos de Deus, e aqui nós poderíamos chamá-los de anjos caídos, nós poderíamos chamá-los de revelados. Espíritos que na faixa evolucional já tinham conquistas definidas, mas pontos de vulnerabilidade ainda muito claros. E por isso necessitavam de um piso operacional onde pudessem exercitar seus valores, mas ao mesmo tempo trabalhar aqueles pontos que ainda se encontravam incipientes ou distorcidos em função da grave rebeldia que os caracterizava como raiz. São anjos filhos de Deus. Esses homens que tinham conquistas, e eles vivenciaram uma experiência que, sem dúvida, seria uma retomada da posição de Lamé, aquele que tomou duas mulheres para si. Se na descendência de Caim nós temos essa dualidade, a busca pela poligamia, ou uma tentativa de buscar elementos que pudessem assegurar a expressão afetiva de forma dual, ora nos caminhos da luz, da formosura, ora nos caminhos da sombra de uma imensidão. Assim, esses filhos de Deus tomaram para si de forma indiscriminada, de todas as que eles escolheram. Nós observamos o plano evolutivo que cada uma delas representou, obteve, na verdade obteve, uma ressonância na intimidade deles que eles as tomaram para si. Essa apropriação desses componentes fez com que houvesse uma miscigenação. E é nesse momento que nós identificamos no capítulo 3 o limite manifesto pela vontade divina. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Houve de novo um deslocamento do projeto de uma linha de retidão coletiva. E a resposta da lei se fez. Tudo tem limite.
a questão do limite, no versículo 3. Não vou ficar só acreditando nesse homem. Esse homem, ele tem expressões vulneráveis. E a vulnerabilidade está nessa condição da carne. A carne que representa o anseio que propicia a liberação das filhas. E aquilo que é mais ancestral, mais primitivo, nesse dado gerativo de condições móveis. E o limite foi definido. Porém, os seus dias serão 120 anos. 120 anos. O limite total. O limite que expressa finitude, um corte. Tudo será uma sequência natural. Mas aquilo que espera de filhos de Deus, como deuses, como sendo deuses, como anjos, em termos de eternidade, na experiência como filhos de Deus, vinculados a esse plano, houve uma opção. Essa miscigenação, essa mesma. E uma vez carne, sofrendo a necessidade da morte. Aquela morte viveu tantos anos, morreu nos versículos anteriores, assim é sintetizada nessa única expressão do limite. 120 anos, e a partir desses 120 anos, nova etapa, nova experiência. Aprendemos no Senhor de Simbolias aquela ideia, né? 1, mais 2, 3. E essa condição que está aplicando-se uma nova experiência o espírito mergulha na carne, fazendo seus potenciais e tem por objetivo ascender ao plano espiritual já com conquistas efetivadas mediante experiência. Então aqui, até o versículo 3, nós aprendemos esses elementos. Havia aqueles dias gigantes na terra, e depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos, estes eram os varões que haviam na antiguidade, os varões de fama. Nesse versículo 4, surge a materialização, a completude da ação proposta. Os frutos. De novo, não filhas, mas filhos. E aqui, filho de Deus traz como fruto filhos. Que filhos são esses? Os filhos, fruto daquela humanidade autóctone. Então vamos agora modificar o vocabulário. Entender as mulheres que eram formosas como sendo a humanidade autóctone, a humanidade que estava na linha natural de evolução. E os filhos de Deus como sendo aquela humanidade já com recursos e que se auxilia nessa interação. E dessa interação surge uma nova humanidade, miscigenada, manifesta como os filhos e que eram valentes. Não eram mais filhos de Deus, não eram mais anjos caídos. Elementos que detêm conhecimento, elementos que detêm valores, mas que optam pela condição de valentes, varões de fama. Aqueles que se sobressaem, aqueles que se destacam no contexto, mas que têm por tônica um padrão de violência, tá? Primado da força. A condição de constrangimento a partir da qual, dessa condição, eles conseguem gerenciar ou definir uma zona de poder. E esses homens têm uma característica. Qual seria a característica interna? Não apenas a expressão como valentes, varões de fama,
Então, com orgulho, com vaidade, com definição, esse território é meu, aqui quem manda sou eu. Havia ainda um componente na intimidade desses espíritos reencarnados, dessa nova humanidade. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então, aqui, no versículo 5, nós temos a condição desses onde essa maldade foi identificada? Essa maldade foi trabalhada e identificada no plano da imaginação dos pensamentos. Quando nós estudamos sobre os pensamentos de vida à vontade, nós aprendemos que existem departamentos no plano mental. Departamento do desejo, em que operam os propósitos e as aspirações, através do estímulo ao trabalho. Cada departamento tem um propósito, um planejamento estratégico, né? Cada departamento tem um planejamento estratégico. E tem um fim que representa o grande objetivo. É a partir do desejo que nós podemos edificar via trabalho uma série de propósitos e aspirações. Na teoria, ou no departamento da inteligência, nós dilatamos os patrimônios da cultura e da evolução. Existe o departamento da imaginação, amealhando as riquezas do ideal e da sensibilidade. Na imaginação nós teríamos uma série de possibilidades. E as mais marcantes diriam respeito ao ideal. Não se sonham de sensibilidade. Ideal e sensibilidade. Esses dois elementos representam os pilares do conteúdo do departamento de imaginação. Nós percebemos que nessa humanidade que foi construída, qual seria a tônica? A tônica manifesta seria a maldade que foi identificada pelo Pai. Ideal que sensibilidade que é. O caminho que o departamento de imaginação elegeu foi um caminho que não gera frutos positivos. Quando nós estudamos nesse capítulo, as distorções operadas no tempo, em cada um desses departamentos, nós observamos que existe uma distorção. A imaginação pode gerar perigosos monstros na sombra. Pode gerar perigosos monstros na sombra. Vou só ler esse parágrafo para ver como a distorção de cada um dos departamentos gera complicações. Então, tenha vontade, como diretora, no sentido positivo, no sentido evolutivo, tenha vontade, fica frouxa ao adoecimento externo do indivíduo, que se manifesta na corrupção de cada um, a corrupção do nosso mundo mental. Nosso mundo mental sofre uma distorção de tal ordem que tudo aquilo que era propósito, tudo aquilo que era meta, e todos os frutos que poderiam ser positivos, geram dificuldades. Quais sejam? O desejo pode encontrar ao engano afetivos séculos de reparação do seu Senhor. Questão da ilusão, né? Quando nós acreditamos que o caminho é por aqui, e o desejo nos finaliza, que é por ali, e vem como consequência afetivos séculos de reparação do seu Senhor. Resgate, expiação, uma série de dificuldades. No terreno da inteligência, o que aconteceria? Ela pode aprisionar-se na enxovia da criminalidade. Então, é criar uma série de instrumentos destrutivos, difíceis,
totalmente da lei e vivendo a marcha da criminalidade. A imaginação pode gerar perigosos monstros na sombra. E a memória, não obstante que é a sua função de registradora, conforme a destinação que a natureza lhe ensinava, pode sair em deplorável relaxamento. São perigosos monstros da sombra. Perigosos da sombra. Isso que a humanidade estava gerando. Monstros da sombra. E foi a partir dessa identificação, primeiro do caminho. O caminho elegido já sinalizou para o Pai o limite. Então nós vamos ter que pôr limite mesmo. Só vai durar um ciclo. Isso não vai durar eternamente. Você não vai ficar em contenda com o homem. Então vai ter um limite. E a partir da observação dos passos seguintes, houve um diagnóstico mais profundo da condição da humanidade. Essa imaginação adoecida, gerando esses monstros, que sem dúvida eram materializados na figura do valente, com a ciência. Tá? E que o Senhor, parece já do 6. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. O arrependimento. O arrependimento tem sido um componente fundamental para toda a retomada de caminho. Sem o arrependimento, nós não modificamos as nossas trajetórias. Aqui poderia surgir um questionamento. Mas Deus arrepender? Isso é de Deus ou isso é do homem? Nós sabemos que a linguagem simbólica, a linguagem figurada, a linguagem iniciática encerra uma série de componentes que serão decodificados no tempo a partir da nossa idade espiritual. Por muito tempo, nós acreditamos que o arrependimento era do Criador. Era um arrependimento pode. À medida que vamos amadurecendo algumas ideias, passamos a perceber de forma distinta. E esse Deus, que era o Criador externo, passa a ocupar uma condição interna na intimidade do ser. O Deus transcendente, ele se desdobra em um agente que define toda a realidade que nós vivenciamos. Gente, que novidade! Seja bem-vindo lá! Meu ano, você me olhando bem, prazer! E olha só, que na aula aqui, ou na aula aqui, você perguntou um monte de vezes assim, mas quem é lá? E aí eu acho que depois nos perguntamos, prazer, Deus, né? Mas então, retomando, vou ficar pertinho de você. como sempre, acho que eu estava ouvindo. Deus independente, Deus Maria. Então, se nós estamos, a partir de uma certa fase de vida, trabalhando só nessa visão, agora nós já identificamos uma condição totalmente diferente. Deus para nós deixa de ser só aquele componente externo fora. E Deus está em nós. E Deus em nós abre espaço para o arrependimento. O arrependimento de tudo aquilo que nós produzimos a partir desse sofá. Porque a evolução não abre mão do pensamento da imaginação. Nós não podemos abrir mão da imaginação. Porque é nela que nós podemos edificar todas as construções que o ideal demanda.
deixou a questão, e acho que é lógico, não foi pra lá. Deus não, esse arrependimento é Deus, e aí você deixou no ar. Mas a resposta seria dada por cada qual, segundo o visão de Deus que ele tem, né? Porque nós temos essa relação com Deus, e alguns, Deus ainda tem uma posição, aquela mão pesada, firme, né? Que define condições de resgate. Alguns já caminharam um pouquinho essa visão de Deus e trabalham que a justiça divina se faz a partir do nosso consciente, do tribunal da nossa consciência. A questão é que o arrependimento é componente da vida do homem. Sem esse arrependimento, nós não nos desviamos. E esse capítulo é todo um capítulo que propõe mudança. É um capítulo que fala da necessidade da transformação, mesmo que ela aconteça só a partir do estímulo externo. Porque na segunda parte, Deus anuncia o dilúvio. Na segunda parte, nós temos aquela condição que seria o flagelo da natureza, trabalhando aquela purificação a partir de um propósito lá na frente. Qual foi o ideal? Qual foi o ideal de humanidade? O ideal de humanidade, tá? Não é uma humanidade que fica gerando perigosos monstros à sombra. O ideal de humanidade envolve liberdade. Liberdade. O ideal de humanidade envolve fraternidade. Tá? Essa é a Revolução Francesa. Todos se votaram também. Todos somos iguais. Todos nós somos filhos de Deus. Alguns apropriam essa condição mais à frente. Tá? Apropriam essa condição mais à frente quando abrem-se para o mergulho interno e identificam a centelha divina a si mesmo. Nessa dinâmica é que nós crescemos na visão de nós mesmos. Então, o ideal de humanidade passa por esses valores. Tá? Então, arrependeu-se o Senhor a ver e pesou-lhe em seu coração. Aqui trabalhamos o coração como síntese dos planos mais profundos do ser humano. Quando nós trabalhamos o sentido do coração, e aqui nós falamos do sentido simbólico do coração, esse coração, quando a gente fala até o fundo do coração, nós falamos do mais profundo do nosso ser. Quando a gente fala que não é tanto, né? Que é de todo o coração. Nós estamos falando que toda a nossa essência está envolvida naquela emoção, naquele sentimento, naquele projeto, naquela trajetória. Inteiramente, totalmente. Houve um peso que envolveu o ser inteiro. O coração fala dessa inteireza, fala dessa completude, dessa vivência ampla da expressão de todo o coração aqui. Pesou em seu coração. Houve um peso abrangente, generalizado, que tomou a totalidade da situação. Havia isso. E é a partir dessa consciência que pode acontecer aquilo que está proposto no versículo 7. Comparando o chefe de família, tomando a rede, sem dúvida, nós buscando uma condição renovada da evolução. Não apenas aquele caminho de fora para dentro, que era o que acontecia com as filhas do homem. Esse homem é autóctone. Mas uma condição diferenciada na qual o indivíduo pode eleger por si só o caminho. E ele elege
a partir dessa conexão com o seu Deus interno. E diz o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Então, destruirei. A palavra é destruir. A destruição é do indivíduo. A destruição acontece a partir desse eu. E aqui nós poderíamos fazer um pequeno desvio que tem mais por objetivo corroborar nossas ideias dentro daquilo que a doutrina espírita constitua como o entendimento de Deus. Nas leis morais, que constitui a terceira parte do livro dos Espíritos, nós percebemos como se fosse a decodificação analítica da vontade de Deus manifesta na vida. Leis que seriam a decodificação da vontade de Deus na vida, conferindo ordem, a tal ordem. São as leis que definem. E temos uma delas que, em geral, choca e que nós questionamos. Precisa de destruição? Será que precisa de destruição? Será que não existiria um outro caminho? Como poderia ser um outro caminho que não é de destruição? A destruição não é um ato violento, difícil, não seria algo contrário à lei de amor? No capítulo 6 da terceira parte do livro dos Espíritos, Kardec sintetizou perguntas que trabalham a lei de destruição. E a primeira pergunta é muito importante. É lei da natureza a destruição? Isso é lei? Isso é lei? Isso faz parte da ordem universal? E a resposta da espiritualidade foi claríssima, definindo para nós. Preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamais de destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e a melhoria dos seres vivos. Transformação. Quando nós passamos por dificuldades podem ser materiais, dificuldades profissionais, dificuldades íntimas. Sempre existe uma parte em nós que acaba sofrendo uma destruição. Até a morte, né? É aqui que a morte entra. E essa destruição livre espaço para a transformação. É preciso que o trigo novo, né? É isso? Sai da terra. Novo para que se multiplique. E essa multiplicação define vida nova, vida em abundância. Essa vida em abundância que tem relação direta com o que foi dito. Renovação e melhoria dos seres. Renovação. Melhoria. Melhoria do fruto dos seres vivos. É a pergunta de número 728, tá? 728, 728, trabalhando para nós no sentido dessa transformação. E foi isso que aconteceu. É necessário uma ação efetiva
para que a transformação aconteça. Novamente, agentes externos são utilizados no movimento evolutivo do ser. E é isso que nos acontece. Vou mudar de profissão. Por quê? Faço a mesma coisa. Não vejo mais crescimento. Me arrependo de ter optado por esse caminho. Vou trabalhar numa destruição. Mas você vai ter coragem de fazer isso? Aí você sai de uma zona de conforto, onde tudo está aparentemente em ordem, mas é uma ordem que, de alguma forma, sugere morte, pela paralisação, pela pouca possibilidade de renovação. E isso acaba sendo uma criação de monstros perigosos, de sombras. Que tem monstro pior do que morte, não tem? Não é para nós? A morte, finalizando a paralisação, essa fixação, seria um monstro mais perigoso para nos assombrar. Não seria necessária a destruição desses elementos, para que o novo surja, renovação. Renovação. Aqueles que estudam a Torá de uma forma mais profunda, sinalizam para nós que se você estuda, mas não se empenha em fazer de forma diferente, se não se empenha na transformação, na renovação de atitudes para ser uma nova pessoa, melhor seria que você não a estudasse. Melhor seria que você não a estudasse. Para que haja um sentido efetivo, nós precisamos apropriar esse ideal. Se não é um ideal fora, é um ideal dentro. Eu que tenho que ser isso. A minha vontade é de ser direcional no terreno da imaginação nesse sentido. Se não há um comprometimento das tais regras nas nossas mãos, nós continuamos vivendo segundo as filhas do homem que multiplicou na terra, esperando que elementos externos aconteçam, modificando a nossa realidade, gerando a tal destruição dos nossos padrões confortáveis no tempo. Porque ao lado dos meios de conservação, colocou a natureza os agentes de destruição complementares. É o remédio ao lado do mal, já dissemos, para manter o equilíbrio e servir de contrapeso. Porque numa família nós identificamos elementos tão distintos. A Terra é heterogênea. Existe essa posição de diversidade no nosso próprio movimento. De manhã nós amanhecemos com a ação benéfica do plano espiritual por ação do nosso anjo da guarda. E esse anjo da guarda nos conduziu para trabalhos espirituais, estudamos, tivemos emoções em ambientes extremamente positivos. E amanhecemos cheios de propósitos maravilhosos. Ao longo do dia, as dificuldades, os chamamentos são de tal ordem que nós vamos caindo no nosso padrão vibratório. Vamos caindo e, naturalmente, lá pelas 2 horas da tarde, nós já somos esses homens da terra que se miscigenaram com as filhas do homem. Caindo num padrão vibratório que retrata essa dificuldade, gerando frutos muito complexos. Mas isso está em nós. Aquilo que precisa ser conservado e aquilo que precisa ser destruído. Aí nós caminhamos a lei de conservação e de destruição fora para trabalharmos dentro de nós. Nesse capítulo nós temos uma relação bem direta com os recursos utilizados. Destruirei,
de sobre a face da terra o homem que criou, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Aqui nós temos o homem, esse homem será destruído. O que mais vai ser destruído? O homem, as aves, até o animal. O animal. Em linha direta, nós podemos dizer que a relação com o homem, que essa experiência na terra, está vinculada ao homem, animal. Então, o animal seria o nosso passado mais próximo. Nós poderíamos, então, dizer que existia ali uma raiz instintiva a ser repensada. Que instinto é esse que precisa ser repensado, precisa ser reconstruído? Qual? Nós podemos colocar uma fase ou na faixa onde estivermos aquilo que ele está. O que em mim precisa ser renovado? O que em mim precisa ser transformado? Violência, impulsividade, condicionamento, repetição, tá? Deixa. Aquilo que eu faço de forma automática. Automática. Qual o automatismo em mim que precisa ser destruído? Seria a relação com ele. Já estudamos muitas vezes que as aves retratariam o símbolo que nos projeta com a comunhão com o alto, né? Então, seriam as faixas de conexão com o plano espiritual, não é isso? E os répteis? Os répteis teriam uma conexão com a Terra muito forte, nesse plano de magnetização, vivendo de forma rasteira na própria Terra e absorvendo as forças telúricas e, de alguma forma, gerando esse fogo que alimenta as ações. Aí, né? Aí, bom, é isso? Pode ser visto como plano espiritual também? Pode. Pode ser visto como plano espiritual, mas um plano espiritual ainda numa densidade muito grande. Aqui nós teríamos as faixas do céu, né? Do céu. E essas faixas do céu aqui retratariam essa densidade, o plano denso, mais material. Podia ser um direcionamento do Kundalini? Sem dúvida, poderia. Poderia ser a força ascendente, que pode projetar o ser. Então nós teríamos o réptil, teríamos nele uma síntese de tudo aquilo que ainda emite comandos que aprisionam o homem, e teríamos as aves, todos os componentes indutores que finalizam as questões espirituais a serem vivenciadas como condição do homem novo, saindo do automatismo. E aí nós entraríamos naquela visão. Qual é o grande automatismo que nós buscamos? Qual é o grande automatismo? Legal. Perfeição. E como essa perfeição se manifesta a partir do nosso olhar, na nossa mente atual? Porque quando a gente fala a perfeição, nós precisamos a melhoria do ser e da renovação. Mas hoje, o que seria para minha evolução? Aí nós colocamos o campo operacional. O que seria para mim hoje? Viver essa experiência. Viver essa condição, essa humanidade e transformar a minha condição em filho de Deus ou filho do homem. Aí sim, filho do homem. Tá?
vou lá dentro de começar ao mundo. Qual a diferença da semente e da infecção? Vocês perceberam a pergunta dela? A pergunta dela é extremamente delicada e profunda, né? Qual a diferença da semente e da enxertia? Nós poderíamos dizer, a semente aqui foi destruída? Não. A semente não foi destruída. A semente, ela permanece como elemento potencial. Porque a semente é perfeita. Semente representa todas as possibilidades do ser. Semente é aquilo que nós somos. Nós somos semente. Essência. Toda a série de possibilidades. No entanto, essa semente se manifesta e cresce. Ela assume determinadas facetas do seu potencial. E uma vez assumida, ela apresenta uma linha de expressão. Deixa de ser potencial. Ela já se manifesta. A enxertia trabalha com aquilo que já é manifesto. Aquilo que já se expressa de forma clara. A semente não será destruída. A semente passa pela transformação da morte. Com o objetivo, que é o objetivo da ressurreição, da vida nova. Semente é isso. Se nós fizermos uma correlação entre a semente, então vamos falar assim, como se fosse um modelo, um arquétipo. Semente com um arquétipo, tá? Nós poderíamos associá-la com a caverna, tá? A escuridão. Nós poderíamos defini-la como um componente do mergulho na água, tá? Então a semente é essa possibilidade natural, que em determinado momento da vida, por transformação, por renovação, será a vida ambulante em toda a pessoa. Vou explicar. Então a semente, ela está aí, ela permanece. Então, normalmente, quando está em simples ignorância. A semente sempre existirá. Tá? Ela pode até parecer que está morta. Fica lá, guardadinha. É bom. Mas, se as condições forem favoráveis, ela germina. Tá? Já a enxertia, ela é algo preparado a partir de uma técnica conhecida, com objetivos claros. Eu vou fazer enxertia, então vou voltar, porque eu quero uma roda milagre. Esse é o meu objetivo. Quando Jesus convidou os exilados da terra para reencarnarem na terra, ele tinha um objetivo, ele tinha um plano de trabalho. Bom, aqui nesse livro, vocês já sabem que não dá mais para ficar. Aqui não oferece mais recursos. Vocês distanciaram demais da condição evolutiva que vigora nesse planeta. Então a situação é um deslocamento. Nós podemos fazer um deslocamento sem qualquer planejamento, porque é da lei, a destruição que acontecer para que o novo surja, mas nós podemos fazer de uma forma diferente. Nós podemos fazer de uma forma diferente. Como? Aproveitando aquilo que vocês já definem como sendo a virtude e a qualidade pessoal, para que esses elementos sejam úteis àqueles que vivem numa condição totalmente inóspita, numa condição dificílima, sem ter a menor noção do que vocês já conhecem. E foi isso que aconteceu. E o que é dito? No meio do caminho da luz, Renan nos fala o seguinte, que foi lá, do lado do Irã, lá, que ele fez uma reunião na região da Terra. É aqui, gente, o piso. Aqui que é o piso. Exatamente. Foi lá, né, que foi o encontro. Fizeram aquela reunião e ele começou exatamente, ó gente, ó, o negócio é esse.
difícil, condição primária, sem dúvida. Mas eu posso me comprometer com você, tá? Eu me comprometo com você, dando esse apoio e até dando presença. Só o apoio à distância. Um apoio de presença. Estarei com você. Isso que é gentil. Estarei com você para que a situação seja conduzida como se fosse um estímulo para renovar o nosso pacto. De que forma? Gente. E Emmanuel recomenda de uma forma assim, que dá o que pensar, né? E a busca do céu, a fixação que eles tiveram no céu e o alimento que obtinha através da contemplação das noites naquela região, era um componente que fazia ou que permitia o acesso a esse momento inicial. Era uma reminiscência alentadora, confortadora para o seu coração. Então, quer dizer, uma promessa. Isso existia. E Jesus definiu, eu vou lá, e vou renovar o que eu vou renovar com vocês. Então, Jesus reencarnou. Reencarnou aqui com o objetivo de nos dar um código de vida. Porque o Evangelho é código de vida. E como código de vida, aí ele definiu para nós uma série de comportamentos que poderiam ser presenciados até por aqueles que não conheciam. A bela história, né? A luz e a luz. O código dele foi a luz para aqueles que já conheciam, com a luz para aqueles que já conheciam. E é Deus único, é em Deus que nós vamos nos apoiar. E tem aqueles que estavam no politeísmo. Aqueles homens que eram os pais da filha, eles estavam ali no politeísmo, com diversas divindades que nós comentamos na semana passada. Esse politeísmo que retratava virtudes humanas na personificação de divindades divinas. Então era a humanização dos deuses e não a busca do divino. A humanização dos deuses e não a busca do divino. A diferença da Enxertia era essa. E os que reencarnaram dentro desse projeto da Enxertia tinham um compromisso de finalizar para aqueles que se encontravam na infância, vamos falar assim, na primeira infância, era do berçário da evolução, receber o toque desse Deus bom. Esse é o projeto. Ficou claro? E ele dá o exemplo da semente do trigo, né? Que ela amolece a semente para que as pessoas vão comer, e ela não afundem, e ela então diz que algumas sementes permanecem duras, que são feitas com elas. E ele diz que elas ficam ali no tempo, com o tempo, e que os furacões vão passando, as chuvas vão passando, e elas vão amolecendo ao longo de milhares de anos, e em algum momento elas vão terminar com toda a manifestação da natureza. Ou seja, será curação da vida. Flagelos naturais. Né? Os flagelos naturais tendo um papel importantíssimo para que essa transformação aconteça. Temos alguém que limpar e depois a gente retorna. Diante de tantos espíritos no capítulo 6, um capítulo que, através do entendimento, a gente muda o direcionamento, né? Fazendo trabalho. E aí vem o versículo falando: Deus também se arrependeu e é destruído. Ele está seguindo de exemplo, ele está direcionando ali, ficou meio confuso na minha cabeça aqui qual o direcionamento para dentro da intimidade. Tá, o direcionamento
é a proposição que existe uma complementação. Porque nós pensamos, quando a gente pensa em evolução, a tendência humana, evoluir é acumular, não é? Então eu vou acumulando. Tá? Eu acho que evoluir é acumular. E aí eu faço o trabalho assim, como se fosse, vamos usar o terreno do conhecimento. Pescar, tem? Do conhecimento. Você tem que evoluir. Então, quanto mais livros eu ler, melhor. Então aí eu me faço. Eu já li 6.000 títulos. Aí meu projeto é, daqui 10 anos, ler mais tantos títulos. Porque essa é uma via de crescimento. Aí eu vou voltar em Francisco de Assis. Na época onde existia a Idade Média, o que era? Ignorância total, de um lado, e sabedoria para poucos, mas uma sabedoria de conhecimento vasta, fechada, restrita. Francisco de Assis propôs o seguinte: você não olha disso não, gente, não tem mais dias, olha só, não tem mais dias, porque não seria um só, que era o resgate do roteiro. Ele pensou no Evangelho como sendo um caminho. Então, são movimentos complementares, porque achava-se que o homem seria melhor se ele adquirisse mais e mais conhecimento. Então, seria superposição. Então, eu conheço quantas línguas? Eu conheço 10 línguas. Então, eu tenho que, na verdade, agora o meu projeto é conhecer as línguas mortas, porque isso me pode ficar mais, achando que isso é evolução. E trabalhando só o de fora, sem trabalhar a intimidade. Porque você não sabe o que vai acontecer. E esse caso que eu vou contar é de uma pessoa próxima. Uma pessoa que tem um conhecimento, uma coisa espetacular. Novíssimo, com menos de 40 anos, ele teve um AVC, porque é tabagismo, uma série de comportamentos pouco saudáveis, teve um AVC. E ele ficou totalmente limitado nas expressões espirituais. Não pode falar. Né? O raciocínio ficou comprometido. E ele precisou, tinha muita garra, sabe? Ele teve muita garra. É tanto que ele teve facilidade para retomar a fala, resgatando os potenciais que ele tinha de estudar alemão. Então ele foi através do alemão que ele deu conta de exercitar e voltar muito à fala. Olha só. Então são desafios muito grandes, mas que passam pela lei de destruição. Qual seria o objetivo para essa pessoa viver uma experiência dele? Uma vez que nós acreditamos que essa vida representa uma página na experiência, da nossa experiência eterna. Foi uma lei de destruição que passou de como uma salvadora na vida dele. Foi uma lei de destruição. E destruiu o quê? Neurônio dele, né? Destruiu via de conexão, e é tanto que, como ele tinha muito potencial, ele pôde criar caminhos alternativos e resgatar muito. Mas foi com muito esforço para resgatar a possibilidade de um caminhar titubeante. Coisas assim, muito básicas, e uma fala super Então, é mais ou menos isso, mostrar esse complementar, essa condição complementar necessária. E se nós acharmos que é só acumulação, nós estaremos incorrendo um erro muito grande. No livro, nessa mesma lei que vocês acham aqui, na lei de distribuição, tem uma pergunta super bacana, falando se não teria outra via que não os flagelos humanos, sabe? Para poder definir a evolução do ser. Foi isso que eu acho.
que é essa complementação? Na 707, já na lei de conservação, o que nós encontramos? É frequente a certas vezes faltar os meios de subsistência, ainda quando certa abundância. A quem você tem que atribuir isso? Ao egoísmo dos homens. O egoísmo como filho. Buscar e achareis. Essas palavras não querem dizer que, para achar o que deseja, basta que o homem olhe para a terra, mas que lhe é preciso procurá-lo, não com indolência, e sim com ardor e perseverança, sem desanimar antes dos obstáculos, que muito a miúde não são simples meios de que se utiliza a providência para lhe experimentar a constância, a paciência e a firmeza. São outro componente na lei de conservação, que é mesmo, que é precisar trabalhar esses elementos. Que obstáculos são componentes. Então, se aí surge um obstáculo, se você renova o seu anseio, se você renova o seu propósito, você está definindo constância. Constância, paciência e firmeza, para poder obter aquilo que você almejaria. Então, nós teríamos, sem dúvida, uma série de componentes que poderiam serem trabalhados para que a vida se transformasse. Essa realidade do mal. Então, a angústia total do homem, a aniquilação total de todas as vinculações, a partir desse momento que o homem é capaz de chegar nessa. Sem dúvida. Seriam os elementos que criam a condição para que haja na humanidade essa transformação. E teriam possibilidades, porque cada um vai acessar um ponto que toca a continuidade. E por isso precisa ter múltiplos os componentes. Um trabalho no conhecimento. Eu não achei qual que era a pergunta que fala exatamente sobre isso, né? O trabalho pode se dar por isso, Isso. E é tanto que diante dessa multiplicidade que Kardec comentando, ele fala o seguinte: na primeira linha dos flagelos destruidores naturais e independentes do homem deve ser colocado a peste, a fome, as inundações, as intempéries fatais, as produções da terra. Olha só, os quatro, né? São os quatro cavaleiros do Apocalipse, né? Aqui é peste, fome, inundações e intempéries fatais. Parece, né? Parece. Então aqui nós temos, mas aí o que ele conclui? Não tem, porém, o homem encontrado na ciência, aqui é a questão do conhecimento. Não tem encontrado na ciência, ou seja, no conhecimento, né? Nas obras de arte, no aperfeiçoamento da agricultura, no afloramento e nas irrigações, no estudo das condições higiênicas, meios de impedir ou, quando menos, de atenuar muitos desastres, certas regiões, outrora, assoladas por terríveis flagelos, não estão hoje preservadas deles? Que não fará, portanto, o homem pelo seu bem-estar material, quando souber aproveitar-se de todos os recursos da sua inteligência e quando, aos cuidados da sua conservação pessoal, souber aliar o sentimento de verdadeira caridade para com os seus semelhantes? Então, veja, se a partir dessas situações adversas, nós teríamos a possibilidade de busca via conhecimento, utilização de potenciais, de soluções que podem transformar totalmente a paisagem onde nós vivemos. Tá? Agora vivemos. Exatamente. Então, é um caminho único e que só a ciência poderá acelerar o processo de menos necessidade de a lei de continuação dos nossos, o resultado.
necessária e que da igreja. Exatamente. Bom, então aqui fica a questão. E sem dúvidas e mistérios, né? Desafios quando a gente estuda a lei de destruição. Porque há uma abrangência na descrição. Resto, animal, homem e água. Se não pensar como 4 elementos, e aí nós vamos entender, né, o quadrado expressando a vida material, os 4 elementos, cada um infantil, cada um um ângulo, retratando uma expressão da vida material da concretude, o concreto mesmo da vida, do plano físico, nós teríamos ali os elementos transformadores por excelência. Tudo se renovará. Tudo se renovará. Tudo se fará novo a partir dessa experiência que pode ser através de flagelos externos. E aqui peste, fome, inundações. E aqui até inundações. Kardec colocou, né? Se não foi através de uma inundação que aconteceu. Mas aí nós chegamos a hoje. Vamos deixar a inundação para frente, né? Que aí a gente trabalha e vamos chegar a hora da questão do anúncio de minutos, como essa possibilidade de elementos de purificação. Então vamos para o outro. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, 100 anos de Jafé. Então, do 8 ao 10, nós temos uma síntese de filme de Noé. E nós voltamos para Noé. Noé achou graça. Noé saiu da lei de justiça e alcançou graça, misericórdia. Qual a graça? A chance de não passar pela morte. A chance de assegurar uma linha de continuidade nos seus projetos. Isso porque ele era justo, reto, em algumas questões perfeitas, tá? E uma característica, andava com Deus. Aqui nós temos o perfil psicológico de Noé. Que homem é esse? Que homem é esse que vive o repouso? Que homem é esse que representa a esperança do vir a ser? Justo. Toda vez que nós pensamos nessa característica, nós naturalmente somos levados a avaliar se somos ou não considerados justos a partir de alguma observação, de alguma referência. E a referência básica seria a produção. Qual a produção de Noé? As ações de Noé eram boas, diferente da maldade que vigorava no coração dos homens, tá? Boas ações. Então nós poderíamos dizer que se havia maldade, em Noé havia bondade. A bondade retratando essa condição de vida totalmente distinta do outro polo da humanidade. Porque nós temos que pensar em Noé como um representante, como uma linha de condição, e não apenas como um homem. Quando nós pensamos o Noé em nós, o Noé em nossa comunidade, o Noé no nosso país, o Noé é a nossa terra. Então, sim,
Noé, representante da humanidade. Essa humanidade que já apresenta ações boas, ações que retratam uma virtude, que seria algo que precisaria ser transformado naquela humanidade. A maldade, que era instintiva, já estava automatizada naquela humanidade que precisava ser saneada, limpa, destruída pela renovação. Isso não fazia parte da experiência humana. Então mudar como? Mudar a condição de maldade para bondade, para que essa bondade fosse instintiva. E aí sim, nós teríamos uma característica fundamental. E reto? O que significa a retidão? Que virtude é essa? O que nós imaginamos quando nós pensamos? Fulano é uma pessoa reta. Observação das leis. Observação das leis. Viver segundo as leis, né? Não deixa levar com nada, né? Tem uma visão que que deve fazer, né? Situação nenhuma o leva a estar contrária ao bem. Então nós poderíamos retomar aquilo que a espiritualidade falou. Constância, paciência, firmeza. Assim talvez nós pudéssemos incluir esse tripé. Eu já detinha na sua intimidade, mesmo diante dos obstáculos da vida, esses valores. Constância, paciência e firmeza. Na observação e na vivência desses três. Tá? E aqui nós temos o trecho do 9. Andava com Deus. Andava com Deus. Nós estudamos essa condição. É nosso, né? É nosso, andava com Deus. Quem mais que andava com Deus? Deus não era muito? Difícil, né? Lembrar que a gente anda com Deus, né? Na genealogia, é nosso que foi trasladado, né? Por exemplo, que foi trasladado por quê? Porque andava com Deus. Tá? Então nós temos essa condição desse andar com Deus, refletindo uma opção de vida. É nós que não conheceu a morte. Olha só, a repetição. Noé andava com Deus, encontrou graça, como é nosso, e vai morrer? Vai ser destruído? Não. Ele terá uma chance a partir da graça. E aqui é a condição. Qual é a graça? E nós podemos fazer uma reunião só para te dar graça, né? Graça misericórdia. Ou o transladado, a graça. A graça é um grande desafio, né? A coisa que não mostra está exatamente no resto. O contrário. E não é graça. Não é graça. Porque a graça é que permite vida. É a graça que dá eternidade. É a graça que dá a vida abundante. É a graça que abre espaço a experiências múltiplas. É a graça que confere ao indivíduo forças quando ele acha que vai sucumbir. É a graça que promove uma série de circunstâncias positivas, favoráveis, de aconchego em meio a uma série de dificuldades. E onde diz a graça não é de graça. E não foi de graça, porque é os pré-requisitos para alcançar a graça. Tá certo? Barato, gente? A graça não é de graça mesmo. Não tem nada de barato.
poder ganhar a graça. Tá? A graça vem a partir desse plano de comunhão. Aqui é a comunhão, né? Comunhão com Deus. Comunhão com Deus. Toda aquela humanidade havia optado por viver uma experiência de carne, né? Aquela das filhas formosas. Havia feito essa opção. Esquecidos de que eles eram filhos de Deus. A gente já sei que a gente fez, eu já sei que a gente capela, que Jesus falou, deu roteiro, falou que vai acompanhar, que a gente pode ficar confiante que nos momentos difíceis Ele estará conosco, Ele vai, sem dúvida, nos fortalecer. Tudo isso. Na hora do testemunho, aí a escorregada é bastante forte. Então surgem aqueles desafios da dúvida, né? Falta de fé, falta de fé do Deus. Aí será que vou ter dinheiro para poder pagar as contas do mês? Será que eu vou realmente estar empregado no mês que vem? Porque a empresa está passando por uma reformulação e eles já falaram que os mais antigos são os primeiros a serem expulsos do contexto, porque são salários mais altos. Então eu vou dizer, por antecipação, toda a minha falta de fé, tá? E o que isso faz? Então, já que eu não sei se vai ter dias, vou aproveitar agora, porque, né? Deus, né? Foi isso que os valentes aprenderam com a geração dos filhos de Deus. Tudo isso que fizeram. Então, já que eu não sei se vai ter mesmo, tem um filme, né? O Jantar no Felicinho, que a outra gasta todo mundo fortuna. Não é assim? Não é aquilo que é filme? Gastam uma fortuna para viver o prazer de um jantar de cela. E depois se viver. Não é isso? Bom, eu entendi que é filme desse jeito, tá? Então cada um deve entender de uma forma. Mas são coisas que retratam nossas escolhas. Que pode ser uma coisa sonorosa e para ela pode ser o seguinte, naquela comunidade o jantar ia tomar, né? O resto ia ser contado. É isso que nós estamos buscando? Esse aplauso do mundo? Essa posição que marca uma presença aqui agora? Ou será que o nosso compromisso interno de outra ordem? Porque os valentes e os valentes de fama são esses, né? Os valentes de fama? Eles são esses, que conseguiram oprimir a presença e história da humanidade. E serão comentados e recontados, com perfeitos, tá? E aí, com o tempo, as atrocidades ficam até diluídas, né? Ficam até diluídas. Nem contam como foi tão pesado para construir aquele pequeno espaço, né, de construção de poder, né? Mas que vem a lei da destruição e coloca de inovação. Um palácio na China, né? Gastaram acho que 157 anos para poder construir o tal palácio. Uma coisa maravilhosa. Aí invadiram lá, fizeram fogo, acabaram com o palácio, né? E aí chegaram as ruínas. E aí a reportagem foi o seguinte, quem chega aqui, use a imaginação para ver o que ficou. Aqui nós não estamos questionando o movimento, mas nós estamos definindo a dinâmica da vida, né? A dinâmica da vida que envolve construção, que envolve materialização, mas que tem finitude, porque isso ainda é da carne. E só aquilo que tem eternidade é aquilo que vigora no nosso plano íntimo, é aquilo que é material, aquilo que é o tesouro legítimo, tá? Quem levanta a mão, que é isso? Olha aqui, eu estou na graça, eu estava lembrando que como você aqui, Romanos capítulo 5. Romanos. Só um minutinho. Romanos. Romanos 5:20. Então eu vou ler aqui para poder todo mundo escutar e pensar na sua questão, tá? Romanos 5, justificação pela fé e paz em Deus.
Depois, mais à frente, 20. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Para que, assim como o pecado reinou a morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Pode fazer sobre a porque onde o meu pecado super abundou, a gente vai dividir a graça com o Olha, eu acho que você trouxe para nós a dúvida que a reunião inteira poderia ser considerada que ela tentou fazer. Porque o tempo todo o que foi definido foi que o pecado, não o pecador, precisou da destruição, da lei de destruição do pecado. E aqui sim, a lei, né? Veio a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Se naquele contexto de pecado pleno, o que aconteceria? Seifa total. Mas a graça buscou elementos que pudessem criar um piso e, a partir desse piso, a edificação de uma nova humanidade. Na lei de destruição, uma das dúvidas, vou colocar de Kardec que são as nossas, quando ele pergunta assim, não sei nem qual número que é, não, mas depois você vê no capítulo todo, assim, ele pergunta assim, mas quando tem um grande flagelo, o que acontece? Com injustos e injustos. Como que fica essa situação? Então, o flagelo acaba sendo uma condição sem inteligência, sem viagem, sem critério, sem viagem, e por isso que vai todo mundo numa vez. Então, seria onde abundou o pecado. Só que há uma explicação. Então, foi o seguinte, aqueles que não tinham nada a ver com a história, que eram justos, quando a colheita de tempo espiritual, assim, tem que responder. E viveram sem murmurar, ele coloca, sem murmurar. O problema é o preço da graça. Nós alcançar a graça se viver a experiência sem murmurar. Murmurou, perdeu. Aí perdeu a chance da graça. Também, por isso nós começamos a falta de fé, pensando que vai ser do nosso amanhã. Nós podemos interpretar a questão colocada como aquela afirmação de Jesus que diz que o amor pode a multidão pegar. Entendeu? É preciso saber o que é esse tipo. Se nós interpretamos uma multidão como sendo muitas pessoas, o amor estaria cobrindo essas pessoas de pecado, não teria sentido. Mas se nós interpretarmos como sendo uma multidão de pecados, estão querendo dizer muitos pecados, o amor vai cobrir esses pecados quando nós os tirarmos do coração. Vou procurar ser verdade. E aí seria a graça manifesta, né? A graça manifestou na vida. Tanto que Noé não estava tão pronto que não tinha consciente que tem coisa separada. Era justo, reto, andava com Deus, mas não estava pronto, perfeito, não. Ele era vulnerável. Mas à frente que nós começamos, né, da produção dos filhos lá, quando ele ficou inebriado com a situação e embebedou, né? E ficou nu. Então, quer dizer, Noé ainda tinha pecado. Mas, diante do contexto, ele foi aquele que recebeu a expressão do amor, cobrindo a multidão dos pecados dele, a partir daquilo que ele acertava. Ele acertava conforme Jesus. O nosso melhor acaba sendo aproveitado, e o cara tem dificuldades imensas no setor. Em minutos, eu já consigo administrar muito bem. Nesses aspectos aqui, eu não estava criando problema com ninguém, as armas eram boas, tentava observar a lei, ele tentava essa comunhão com Deus único, tinha um alinhamento,
mas não significa que ele estava pronto. Eu preciso olhar. Estava cheio de boas ideias. Mas ele já chegou de depois de revelações, tanto que era obediente demais, na hora que Deus mandou ele fazer, ele fez tudinho do jeito que Deus mandou, né? Tá? A observação. Sem dúvida. Sem dúvida. Isso era, desde muito tempo acabou. Desafios, né? Deus está chegando com o nosso estudo, com as nossas sugestões. Pelo menos criar um espaço, né? Constância, paciência e firmeza, né? A gente ir tirando os obstáculos e para a graça não encher o pai.